Um relatório da ONU publicado no final do ano passado afirma que o Brasil continua desrespeitando os direitos humanos em decorrência do corporativismo existente entre as instituições. Foi baseado nesse relatório que o governo brasileiro sancionou no início de janeiro de 2011 uma portaria que restringe o uso de arma de fogo, inclusive nas operações de risco. Essa portaria diz, inclusive, que cada policial tem que ter no mínimo 2 armas não letais, que pode ser um cacetete ou uma pistola taser, que imobiliza o alvo através de choque. O que as autoridades esqueceram é que do lado oposto pode estar um bandido bem armado e perigoso, e que não vai pensar 2 vezes para transpor a barreira. A partir da publicação do documento, policiais federais, rodoviários federais e membros da Força Nacional estão proibidos de fazer abordagem apontando a arma para uma pessoa, não podem dar tiro de advertência, mesmo que o infrator fure uma barreira policial, por exemplo. A medida que protege o cidadão de bem também beneficia o bandido e coloca em xeque a integridade física dos agentes da lei. Esses pontos estão sendo questionados pela Federação dos Agentes da Polícia Federal. Muitas vezes precisamos fazer uma abordagem de um pai de família, de um cidadão de bem, e nós, policiais, temos a noção que estamos abordando um policial, uma pessoa de bem, melhor dizendo. Ao mesmo tempo, nós podemos ser surpreendidos por exemplo, um grupo de cidadãos, um grupo de marginais, que acabou de fazer um assalto numa agência dos Correios ou numa agência de banco. E se nós temos uma proibição de apontar a arma para esse tipo de mau elemento, nós, policiais, ficaremos numa situação extremamente perigosa e sensível, colocando mais ainda a nossa vida em risco. A portaria interministerial foi publicada a pedido do Ministério da Justiça e Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Segundo Guilherme Delgado, algumas dessas normas já são implementadas pela Polícia Federal. Mas o que preocupa é que o assunto não pode ser resolvido apenas com uma canetada de quem desconhece totalmente o cenário de rua ou de rodovias. A Polícia Federal, as polícias brasileiras como um todo, na verdade, já têm se esforçado bastante no sentido de proteger os direitos humanos, de defender os direitos humanos. No entanto, nós iremos buscar medidas judiciais de forma a corrigir as distorções que estão previstas nessa portaria. Não descartamos também movimentos organizados, respeitosos, ordeiros, no sentido de fazer com que os próprios políticos, os nossos dirigentes em nível nacional, os ministros, enfim, que editaram essa portaria, possam rever essa situação. Porque colocar um policial em risco por força de uma canetada definitivamente não é um bom negócio. Pela portaria, os governos estaduais têm prazo de 60 dias para aplicar as normas às polícias civis e militares a contar da data da publicação. No Acre, o subcomandante da PM trabalha com a possibilidade de antecipar a inserção da medida dentro da corporação. Em 2010, a estudante Edna Ambrósio foi morta com um tiro de fuzil após o namorado dela furar uma barreira do BOPE na região da Sobral. Mas já ocorreram casos em que os agentes é que tombaram. Nos últimos 2 ou 3 meses houve uma série de incidentes em que, infelizmente, policiais federais vieram a tombar. Nesses casos, a portaria não restringe em sua totalidade essas ações que foram fatalidades. No entanto, só para citar um exemplo recente, um grupo de assaltantes dos Correios ou de um banco na região do Alto Juruá vinha voltando no sentido Rio Branco, quando deu de cara com um grupo de policiais militares que lá estavam fazendo a segurança rotineira. Os colegas policiais militares foram surpreendidos e sequer tiveram tempo de reagir. Numa situação como essa, como que uma portaria dessa pode ser aplicada?